Olá, eu sou a Thaisa, organizadora do TEDx Blumenau, e esse é mais um episódio do Sobre Grandes Conversas. Hoje eu tô com o Sávio e vou pedir para que ele se apresente para vocês. Eu sou Sávio, eu trabalho hoje há 25 anos com arquitetura. Eu tenho um escritório que chama Tal Arquitetura, com a minha sócia Isabela. Eu sou um dos organizadores do coletivo Balbúrdia, um coletivo de arte. Eu sou voluntário do TEDx Blumenau há um bom tempo. E mais um monte de outras coisas que acho que não vem ao caso. Sávio, você teve vários pontos de encontro, digamos assim, com o TEDx Blumenau. Você já foi speaker, já esteve na plateia, já cozinhou para a equipe, é parte da equipe há um bom tempo. Como é que foi esse primeiro encontro? Como é que você conheceu o TEDx Blumenau? Então, me foge um pouco a sequência cronológica. Esse primeiro houve a exibição no Parque Europeu, mas salvo engano não, eu estive na exibição no Parque Europeu, que foi uma projeção de um evento TED, que o Biel foi o mestre de cerimônia, se não me engano. E aí eu soube que ia ter o TEDx Blumenau na cidade. E a primeira coisa foi, nossa, maravilhoso, vai ter TEDx Blumenau! E tinha, não lembro se era Facebook, Instagram, provavelmente era Facebook naquela época, um lugar para você se inscrever e tal. Eu falei, eu quero muito assistir, preciso muito assistir isso. E aí, algum tempo depois, veio uma ligação, não era nem contato via digital, assim, uma ligação. Aqui é do TEDx Blumenau. Eu pensei, que massa, eu vou poder assistir e tal. E aí é o Humberto e o Hack convidando para eu falar. Eu falei, não, vocês estão bem fora, nada a ver, não tem nada para falar. Não, mas o coletivo Balbúrdia, nisso a gente tinha 5 anos, né? E eu relutei muito, foi um embate bom e os dois acabaram me convencendo. Então, o primeiro contato foi essa exibição no shopping, foi muito legal. E o segundo foi esse convite totalmente inesperado para falar no TEDx sobre o coletivo Balbúrdia. E a partir dali, como eu gosto muito da proposta, da entidade, da instância TED, eu fui tentando ajudar da maneira possível. Então, nas primeiras, ainda não como equipe, eu era calígrafo. E aí depois acabei entrando na equipe. Aí, estando na equipe, o meu escritório fez cenografia algumas vezes. A gente usa o meu espaço do Coletivo Balbúrdia, o espaço que é do Coletivo Balbúrdia, mas está na minha casa como a sede social da equipe, né? Do TEDx. A gente já fez jantares lá, com os speakers preparando o jantar. Sim. Já fui mestre de cerimônias no evento de gastronomia, que foi sensacional. E sempre tem esse fator de tensão e nervosismo por trás, né? Seja lá na frente falando com as pessoas, como speaker, ou como mestre de cerimônias, ou a nossa tensão e nervosismo habitual de pré-evento e durante o evento, que tudo esteja em ordem, que as nossas câmeras não peguem fogo, que todo mundo fale as coisas certas no momento certo, que o tempo seja respeitado. É um trabalho muito bom, mas é um trabalho que sempre nos deixa uma tensãozinha. Uma tensãozinha. Naquele primeiro momento como speaker, então beleza, achou loucura, mas topou o desafio. Como é que foi o processo de preparação e como é que foi a sensação ali culminando na sua participação no palco, no tapete vermelho? O Humberto vai me matar de novo, né? Mas assim, eu continuo achando, como sempre, que eu não tinha que ter subido ao palco. Eu acho que tem coisas muito melhores, muito mais importantes, muito mais relevantes. Mas a partir do momento que eu disse, tá bom, vamos, que eu fui coagido aí. Fui coagido, é isso. Foi muito bom, porque a equipe de preparação é um trabalho muito importante, né? E o Guilherme Hack foi o meu preparador na época e ele estava muito disponível e muito preparado para ir ajudando e construindo e tal. Acho até que hoje as pessoas ainda estão mais preparadas porque tem muito mais experiência, né? Então, cada evento que passa, o time de preparação fica mais afiado e ajuda mais as pessoas. Mas foi um processo foi muito bacana essa construção.
mesmo porque eu acabei pesquisando, eu estava falando da balbúrdia, mas eu estava falando ao mesmo tempo desse processo de educação, de arte, de valorização da arte. Então eu pesquisei um pouco mais da história do meu avô para contextualizar de onde eu venho. E esse processo todo foi muito bem construído, foi muito gostoso, para mim, principalmente. E sei que para o hack foi um pouco tenso, porque, né, foi um pouco mais demorado, mas também era a primeira experiência dele com isso. E no dia lá no evento, eu tinha estudado bastante, mas eu estava muito tenso, Eu realmente entendo a situação das pessoas que a gente põe no palco, que é uma situação de extremo nervosismo, extrema tensão. Embora a gente saiba que algumas pessoas levam isso bem, uma boa parte fica que nem eu assim. E no meio da conversa, no meio do meu talk, eu consegui alterar a ordem. Eu falei tudo que eu precisava falar, mas eu alterei a ordem. E o hack estava no comando dos slides. E eu simplesmente mudei a ordem e ele não tinha o que fazer. Então, foi sim, muito bom, foi muito bem. Mas eu sei que teve bastante tensão, não só minha, mas do resto do pessoal envolvido. Sim. E aí você continuou com a gente em diversos papéis, em diversas frentes, mas ao longo de todos esses anos de TEDx Blumenau, né? A gente está aí indo para o comemorando o nosso 10º ano, indo para o nosso 25º evento. Como você já esteve tanto no palco, quanto na plateia, no bastidor, o que se sente que mudou ao longo dos anos? A experiência trouxe uma fluência em todo o processo muito maior, né? Eu acho que isso é o que a gente aprende ao longo desses 10 anos. Cada pequeno erro, cada pequeno probleminha, ele vai sendo eliminado para o próximo ano, né? É muita gente e esse conhecimento coletivo que foi construído faz com que cada vez seja mais tranquilo. Claro que, né, nós sempre precisamos de patrocinadores, precisamos de verba, então, alô patrocinadores, quem quer ajudar a TEDx Blumenau, sinta-se bem à vontade. Mas nós temos já uma equipe bem alinhada, bem afiada, segmentada, cada um fazendo a sua coisa, sabe? Então, acho que a principal mudança que eu percebo é isso, muito mais gente envolvida e com mais experiência, com mais conhecimento. Claro que também tem o fato de todos nós termos passado 10 anos de vida, então essa experiência pessoal também ajuda. Mas esse conhecimento de como fazer a coisa acontecer foi se aprimorando e hoje a coisa acontece de maneira bem mais fluida, né? Uhum. Eu acredito que seja uma profissionalização mesmo, assim, né, da equipe, junto, como você falou, com esse monte de erros que a gente vai transformando em aprendizado sempre para o próximo evento, né? Mesmo porque a gente sempre tem gente nova na equipe, Sim, né? Então, isso também faz com que, embora tenha muita gente com bastante experiência, tem bastante gente sem experiência. sim. Mas aí, com a orientação do pessoal mais experiente, o pessoal novo vai indo. E é bem isso, é uma situação bem mais profissionalizada, embora seja um trabalho todo voluntário. Tá todo mundo muito mais afinado, tá todo mundo muito mais ligado, então tudo acontece de uma maneira mais tranquila. Eu acho que a gente pode dizer isso. Embora, de novo, como eu já falei antes, nos momentos pré e durante, tá todo mundo... Na tensão. A tensão e atenção, porque tá todo mundo tomando Sim. cuidado para que tudo esteja 100%, porque acho que o principal anseio é que tudo saia impecável, ou pelo menos mais impecável possível. Você falou sobre patrocinadores aqui. E aí, além de tudo isso que a gente está falando sobre essa trajetória, você também nos apoia como sede social com o Balbúrdia e com o seu escritório de arquitetura. Como é que é, desse ponto de vista de patrocinador, fazer parte do evento viabilizando esse movimento? Eu tenho uma coisa muito pessoal, né? Antes de participar, antes de assistir a primeira exibição aqui do Blumenau, eu já assistia muitos dos vídeos do TED. Então, para mim, pessoalmente, a gente nunca fez uma ativação, por exemplo, da marca da Tal Arquitetura, porque é mais uma realização pessoal, é mais uma satisfação de poder ajudar do que necessariamente o retorno
de marketing institucional, por exemplo, né? A gente faz porque a gente gosta, a equipe do escritório se envolve, a equipe do escritório curte estar junto. Várias delas já tiveram com a gente nos eventos, assistindo e tal. Então, é uma coisa, é uma satisfação mais do que um investimento, no nosso caso. Eu entendo que para muitas outras marcas tem muita mais a ver, mas também porque são marcas muito maiores, né? São empresas muito maiores, muito mais de investimento institucional, de você ter a sua marca associada a uma marca como o TED e TEDx. Mas para a gente ali Natal é a satisfação de estar envolvido num projeto tão legal e depois ver os palcos prontos, que são muito trabalhosos, a gente sabe, leva dias de montagem, com 20 pessoas no palco, mas que dão uma felicidade, uma satisfação, assim, de olhar aquilo e dizer, a gente desenhou isso, agora a gente conseguiu executar. É muito bom. É muito. Você, como parte do time de cenografia, né, está ali envolvido em todo o processo, desde a primeira ideia até olhar para o palco no dia do evento e depois nos vídeos. Como é que é essa sensação? Você observa esse palco mais como designer ou como espectador? É difícil dissociar do fato da gente ter feito, né, da gente ter desenhado. Sim. Mas eu acho que eu tento me colocar na posição de espectador. Tanto que, assim, né, no final da montagem, a tendência é eu sentar num canto, sentar no outro, sabe, procurar todos os ângulos que as pessoas vão assistir para ver como é que vai ficar, se todo mundo está tendo uma boa imagem e tal. Mas é muito difícil você se excluir totalmente dessa posição. Então eu acho que sempre tem um meio termo ali, eu estou entre as duas coisas. Porque tem muito disso também, eu procuro não assistir os ensaios, não assistir nada, eu gosto de sentar e assistir como se eu fosse um membro da plateia. Até recentemente, quando eu não fazia parte da curadoria, eu não sabia às vezes nem quem ia subir ao palco. Justamente para ter essa sensação de membro da plateia. Hoje em dia já não é mais possível, porque eu estou junto na curadoria também. Mas eu evito assistir os ensaios para ser um pouco surpreendido. No palco não adianta, eu não tenho como ser surpreendido. Porque, sim, já está ali no processo. Desde o começo. Esse processo é um processo muito gostoso também, porque, de novo, envolve muitas pessoas. A gente tem isso de ter um tema muito aberto, então que ele permite muita exploração, tanto nas conversas que a gente vai trazer, quanto na cenografia, né? E conseguir fechar isso e ter o desprendimento de dizer essa ideia é boa, mas não, essa ideia é boa, mas não, essa ideia aqui não é legal, mas escolher uma e dizer é isso aqui que a gente vai fazer é uma tarefa bem árdua, porque tem muita gente, mesmo quando a equipe, quando é a equipe do TEDx, a cenografia que é grande, é um monte de gente com um monte de ideias. Quando é no escritório, nós somos em 5 pessoas, são muitas ideias, são muitas cabeças. Então, ir fechando isso e escolher eleger um também é uma tarefa razoavelmente árdua. Sábio, eu vejo que nesses diferentes papéis, eu ia até comentar sobre essa questão de você não ver os ensaios. Nesses diferentes papéis e sempre envolvido ali, eu percebo que você tem naturalmente essa empolgação em curtir o evento, em se divertir ali mesmo na montagem. O Sábio é aquela pessoa que quando eu encontro meio nervosa assim no meio da organização, ele pega a minha sobrancelha e dá aquela baixadinha. Relaxa. Isso, dá aquele pontinho assim na sobrancelha para dar uma relaxada, né? Você tem então essa preocupação de mesmo trabalhando, porque é um trabalho, né, querendo ou não, de curtir o evento, e isso é uma inspiração para mim, assim, porque às vezes eu tô lá nervosa e você chega lá no meu pontinho da sobrancelha baixando, para que a gente também se divirta com esse processo, né? E agora a gente está indo para o nosso 25º evento. Você já participou, seria de todos? Ou da maioria deles? O de moda, eu só caligrafei tudo que precisava e eu tinha um compromisso em outra cidade. E o Intimidades caiu no Festival da Cerveja e eu estava trabalhando com uma cervejaria naquela época. Então, dos 23 eu participei, 2 eu não consegui estar junto. Assistindo a todos esses eventos, fazendo parte ali desde a primeira edição, o que você sente que muda a cada ano? Como é que a gente consegue se renovar enquanto TEDx Blumenau? Eu acho que essa questão da experiência faz com que a gente escolha cada vez mais pessoas mais relevantes para estar no palco.
E é isso que eu digo, eu não precisava estar lá, mas eu era o primeiro ano, então a gente estava menos experiente. Essa questão da curadoria, de escolher as melhores pessoas, as melhores ideias, é uma das coisas que eu acho que faz uma diferença grande. As experiências tanto das marcas quanto as experiências de quem está passando por lá, pela plateia, acho que cada vez fica algo mais interessante. A cenografia, a gente consegue fazer cenografias melhores, tem mais gente e mais ideias. E acho que a integração, a coesão do time como um todo, obviamente, principalmente do pessoal que está há mais tempo, que se conhece há mais tempo, mas que vai amalgamando o pessoal novo, dá uma melhoria para o evento, né? Há todo um pensamento de colmeia, sabe? Todo mundo na mesma vibração de intenção, de ação, e é isso que eu vou lá e te acalmo, porque não adianta, né? A gente tem que levar de boa. Então, sim, outras pessoas eu sei que precisam de um abraço. Vem cá, precisa de um abraço. Calma, vai dar tudo certo. Claro que a gente está muito tenso, a gente tem prazo, a gente tem tempo, mas essa é a minha realidade de trabalho, né? Nas obras é isso. Então, às vezes, você tem que chegar, acalmar os ânimos, pessoal, agradecer o pessoal de mão de obra, levar uma coquinha para tranquilizar todo mundo. Mas é isso, você tem que, ao mesmo tempo que você está lá, uma função séria, importante, você tem que conseguir levar isso na boa, se divertir um pouco junto, porque senão não vale a pena, né? Sim. Eu lembro do último evento na Vila, que o Pedro me chama, eu tô na plateia assistindo e o Pedro me chama com uma cara séria, assim, eu preciso de tua ajuda. E como eu faço os textos, como eu escrevo as coisas, volta e meia alguém precisa. E ele me chamou, eu saí preocupado, achei que tinha algum problema. Essa placa aqui, lembra que a gente botou umas plaquinhas dessas de piso escorregadio com os textos? Tá faltando uma vírgula aqui. A preocupação dele, que trabalha como redator, que tava faltando uma vírgulazinha. Eu falei pra ele, cara, ele tava todo preocupado em me tirar da plateia. Eu falei, tu não faz ideia de como me deixa feliz ter alguém pensando numa coisa tão pequena quanto a vírgulazinha. Eu fiz a vírgula, voltei pra plateia e depois agradeci ele. Falei, cara, obrigado, porque é isso, é esse pequeno cuidado que todo mundo tem com cada pequena coisa. Que é isso que eu digo, é o pensamento de colmeia, todo mundo com o mesmo objetivo, sabe? E ele ficou preocupado que eu ficaria chateado. Eu falei, não, bem pelo contrário, eu curti muito ter que sair de lá, vir aqui fazer uma vírgula, porque reflete isso, esse carinho que todo mundo tem com o evento. Sabe, são 10 anos de TEDx Blumenau, você já participou aí de todos eles, mas o TEDx Blumenau 2025 pode ser o primeiro evento de alguém, tanto na equipe como patrocinador, participante, palestrante. O que esperar? Gargalhadas e lágrimas. Normalmente é isso, né? Em algum momento você tá dando risada com alguém e outro você tá ouvindo uma história que te faz chorar copiosamente. Por exemplo, minha garganta já fechou aqui, eu sei que a gente vai ter uma conversa com a Noemi. A Noemi é minha professora de quando eu era criancinha. Eu encontro ela, eu abraço ela, eu choro um pouquinho, ela me tranquiliza, porque é uma carga de emoção tão grande com ela sempre, que é inescapável. E eu acho que o TEDx tem isso, né? São as emoções extremas, assim. Você está em alguns momentos extremamente feliz, extremamente empolgado, em outras tem alguma história que pode te trazer uma reflexão, uma emoção muito grande. Então, leve um lencinho, chore, fique à vontade. Tivemos conversas sobre suicídios até na última vez, né? Então, isso toca, cada tema que vai estar ali vai tocar as pessoas de uma maneira muito diferente. Mas o que a pessoa tem que esperar é isso, são extremas emoções, alegria, tristeza. E eu acho que no final essa satisfação, essa plenitude de participar de algo tão grande, de tão relevante, principalmente considerando que as pessoas estão ali na plateia, assistiram uma pessoa ao vivo, mas vai ter uma multidão de pessoas, milhares, às vezes milhões de pessoas que vão assistir essas conversas que você teve a oportunidade de assistir ali ao vivo, sabe? Venha preparado para emoções, eu diria, bastante emoções. Na equipe a gente sempre cita essa emoção final, catártica, assim, de evento como um porre de vida, né? Tá todo mundo
num sentimento assim, uma mistura de emoções e ao mesmo tempo num estado de empolgação muito grande. E para mim você é muito a personificação do porre de vida no final do evento, que é isso aí, tá rindo, tá com lágrimas nos olhos e tá com essa sensação de quero mais também, né? Quando a gente chega no dia seguinte assim, pensa, tá, e o próximo? É o que acontece normalmente no nosso café da manhã do dia seguinte lá em casa, né? Que começa às 9 da manhã e vai até meia-noite, porque acaba juntando quem tá hospedado lá em casa já, e daí vem mais Humbertinho, vem Fábio, você vai chegando o pessoal, rica, e vai tomando café, vai conversando, aí troca as pessoas, aí tem outro compromisso, aí vem outra pessoa, aí já vira almoço, daqui a pouco já vira jantar, porque a gente não quer perder isso, né? Essa conexão. Eu acho que essas conexões que se criam são algo ímpar. As conversas que a gente tem, tanto no palco quanto antes, entre nós, entre equipe, entre pequenos agrupamentos que não precisam ser da mesma equipe, isso traz uma grandeza de satisfação de estar vivo, de estar presente, de estar ativo, que é incomparável, sabe? Várias pessoas me perguntam, por que você faz parte há tanto tempo? As pessoas mudam. Eu falei, sim, as pessoas mudam que, sei lá, cansaram, mas eu não consigo entender esse sentimento, porque é muito bom, é muito recompensador ter esses contatos. Tem o pessoal, eu acho que eu sou um dos mais velhos da equipe, e a gente tem pessoal com 30 anos a menos do que eu na equipe. E ali, essas trocas, essas conexões são fundamentais, são fenomenais para que todo mundo seja uma pessoa melhor. Eu acho que nesses tempos conturbados que a gente vive, é cada vez mais importante isso, você conhecer a outra pessoa, entender a outra pessoa, entender a outra geração, para a gente conseguir melhorar o todo. Né? E o porre de vida, às vezes, me parece errado, porque quando a gente está de porre, a gente está muito louco. Eu diria que é mais o brilho, de quando você bebeu só o suficiente para estar no brilho, assim, tudo está radiante, sabe? Eu acho que essa é a minha sensação, tudo está radiante, todo mundo está emanando um pouco de alegria, emoção, tem uma aura em volta das pessoas, embora não tenha nada de místico nesse caso. Sim. Legal. Sabe, eu quero te agradecer, primeiro, por esses 10 anos fazer parte da nossa história de formas diferentes, mas sempre ali com muita presença, coração e emprestando a tua casa também pra gente. E agradecer também por essa conversa que foi muito especial. Imagina, eu que agradeço poder estar nesse meio por 10 anos. A pessoa suportando minhas trollagens eventuais ou não tão eventuais. Mas é muito gostoso, é muito bom. Vou te pedir para a gente finalizar, então, com você deixando uma mensagem para o pessoal que vem assistir o evento no dia 21 de junho e trazendo de novo ali o que esperar desse inesperado. Venham preparados para se emocionar. De maneira geral, é isso que vai acontecer. Você vai ter uma sequência de surpresas, você vai ter uma sequência de experiências, e isso tende a levar a situações de muita emoção. Pelo menos comigo funciona assim. Então, venha de coração aberto, de mente aberta principalmente, para poder conhecer outras ideias, outras pessoas e se emocionar.